tem as células, mas está praticando uma realidade totalmente diferente. Então eu quero realmente te desafiar, se você ainda não viu essa palavra sobre a visão do purê de batatas, para você ouvir, porque a sua vida e as suas células serão transformadas para a glória de Jesus. Eu gostaria de compartilhar hoje algo interessante. Sim, é verdade, estou acabando, é bom levar mesmo. Obrigado, pastor Marcos. Amém. Eu gostaria de falar algo aqui. Você viu o que o pastor João Comiskey disse ontem à noite, né? Ontem à tarde, ou de manhã, não lembro. Só sei que eu estava traduzindo, e eu acho que foi ontem à noite, ele falou que os 2 segredos principais para multiplicar a célula, para plantar a igreja, o que é? Oração e diligência. Diligência no sentido de trabalhar no duro, poder, né? Aquela palavra no grego, poder. E esse trabalhar no duro, o que você faz quando você trabalha no duro? Porque em que área que você trabalha no duro? E eu tenho gostado tanto de todas as mensagens, do pastor Luiz, do pastor Marcelo, do pastor João Comiskey, que uma das coisas que o pastor Marcelo estava enfatizando muito ontem era investir em vidas, relacionamentos. E eu quero trabalhar um pouco mais nesta área, usando José como exemplo de um fazedor de discípulos, como um discipulador. E é interessante porque o pastor Ariovaldo Ramos, que muito influenciou a mim nessa mensagem, ele disse uma coisa que me pegou de surpresa, não esperava ele dizer isso, mas na opinião dele, o José foi o maior de todos os servos com os quais Deus pôde usar. Achei isso muito forte, que o pastor Ariovaldo Ramos disse. José foi o maior de todos os servos com os quais Deus pôde contar, com que Deus pôde usar. Qual José que eu estou me referindo? Talvez você pense José do Egito, mas não é. É o José, o pai adotivo de Jesus, que foi alguém com quem Deus pôde contar para criar um filho para si. Já pensou nisso? De todos os servos da história do mundo, Deus escolheu um homem para criar o seu próprio filho aqui na terra. Deus escolheu um homem para, no verdadeiro sentido, discipular o seu filho. Muitas vezes, por sabermos que Jesus é Deus e nunca deixou de ser Deus, continuou sendo Deus, sempre será Deus, nós esquecemos também do outro lado da moeda, que em Filipenses capítulo 2 a Bíblia fala que Jesus se esvaziou ao vir aqui na terra, não da sua divindade, mas tudo o que ele fez aqui na terra, ele escolheu a fazer como um homem cheio do Espírito Santo. Prova é que Jesus não operou nenhum milagre, nenhum sinal, nenhum prodígio, antes de ser batizado com o Espírito Santo. Então ele, como homem, teve que aprender as coisas de homem. Você já pensou nisso? Por exemplo, alguém tinha que trocar a fralda de Jesus? A gente pensa que a gente gosta, parece que a gente tem uma mentalidade, já que Jesus era Deus, ele como bebê, quando precisava usar o banheiro, mesmo recém-nascido falava ué, ué. Mas não era assim. Jesus tinha que ser treinado em como usar o banheiro. Já pensou numa coisa dessa? Jesus tinha que ser treinado. Alguém tinha que ensinar. Alguém tinha que investir na vida de Jesus. E o homem que Deus escolheu para fazer isso foi o José. Interessante que ele foi a pessoa que com Deus pôde contar para criar um filho para si, para discipular o seu filho. E olha, em primeiro lugar,
um bom discipulador, um bom fazedor de discípulos, ele deve ter, em primeiro lugar, aquela consciência de que ele está criando um filho é para Deus. Ele está fazendo discípulos é de Jesus. Não está fazendo discípulo de si mesmo. Eu pesquisei isso na Bíblia. O único lugar que eu pude encontrar que fala que, no Novo Testamento, que um homem fora de Jesus fala assim, os seus discípulos, foi quando Paulo estava tentando fugir lá de Damasco, que queriam matá-lo. Aí fala que os seus discípulos o ajudaram. Mas, e não é errado falar, esse é o meu discípulo e tal. Só que é errado sim, se ao falar esse é meu discípulo, você realmente pensa que ele é seu discípulo. Aí é errado. Porque na realidade, você não está fazendo discípulos para si mesmo. Você está fazendo discípulos é de Jesus. Nós estamos investindo e fazendo discípulos de Jesus, não é discípulos de nós, mas é discípulos de Jesus. Então, você sabe que muitos têm usado essa expressão discipulado de uma forma tão deturpada que tem até igrejas que nem querem usar mais a palavra discipulado, preferem usar mentoriar, outras palavras, porque criaram uma paranoia, porque o discipulado foi tão maltratado. Mas eu prefiro resgatar o sentido verdadeiro e bíblico do discipulado, sendo que é uma palavra bíblica. A Bíblia não podia ser mais clara. É a grande comissão, ir de fazer discípulos. Mas olha aqui, se você está discipulando alguém, veja bem, você está discipulando aquela pessoa. O que você quer que ela seja parecida? É com você ou é com Jesus? É claro que é com Jesus, você está fazendo discípulos de Jesus. E é isso que o José entendia, ele tinha essa consciência que ele estava criando um filho, não para si próprio, mas para Deus. E essa mesma consciência que eu e você temos que ter, ao investir em uma vida, é que nós estamos investindo uma vida para fazê-lo parecido com Jesus. Mas como as pessoas têm sido deturpadas, têm tido até, olha irmãos, eu considero uma doença, essa coisa de querer impor no discípulo, olha, você tem que ser igual eu, tem que torcer para o mesmo time que eu torço. Deixa eu ver a cor da sua meia. Não é a mesma cor da minha meia, você está fora da visão. Você já viu uma coisa doentia? Tem que pegar permissão minha, viu, para sair de férias. Como que você comprou um carro daquela marca sem pedir a minha permissão? Não era para comprar daquela marca. Que coisa horrível, isso não é discipulado não, isso é discipulada. Ó, como alguém disse, discipulado, né? Discipulado, estou fora. Discipulado. Veja bem, nós estamos fazendo discípulos é de Jesus. Nós estamos investindo naquela vida para que ela seja parecida com Jesus. E é claro que nós também temos que estar imitando Jesus, para que nós possamos dizer como Paulo, imita a mim como eu imito a Cristo. Mas não é imita a mim simplesmente, mas é como eu imito a Cristo. É nas áreas que eu imito a Cristo. Segundo lugar, nós podemos ver que o José tornou possível a vocação de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, para o livro de Mateus, primeiro capítulo. Mateus, primeiro capítulo, versículos 16 a 17. E Jacó gerou a José. Isso não é Jacó lá do pai do José do Egito, não. Isso é Jacó no Novo Testamento. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo.
de sorte que todas as gerações, desde Abrão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio ao exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Agora, veja bem, queridos, para Jesus ser verdadeiramente o Messias, era crucial para que ele cumprisse os planos de Deus. A Bíblia fala que Jesus seria da tribo de Judá, da raiz de Jessé, não era de qualquer família na tribo de Judá, era da raiz de Jessé, e não de qualquer filho de Jessé, mas do filho de Davi. Agora, não tinha tantos homens que estavam qualificados para essa posição, mas aqui que está, impressionante. Além de ser da tribo de Judá, porque lembra quando Jacó, agora estou falando do Jacó do Velho Testamento, antes de ele morrer, ele profetizou sobre cada um dos filhos, e sobre Judá ele falou: o cetro jamais apartará de ti. Jamais apartará, só podia ser, está se referindo a Jesus, que ia reinar eternamente. Então, Jesus tinha que ser da linhagem, ele é o leão da tribo de Judá. Mas veja bem, para completar as 14 gerações, depois da volta da Babilônia, né? É interessante que José era a 13ª geração. Ele tinha que ser não somente um homem na tribo de Judá, não somente um homem da raiz de Jessé, não somente um descendente, filho de Davi, mas tinha que ser da 13ª geração. E José era essa pessoa. Ele que proporcionou essa vocação para Jesus. Agora, Maria não era da tribo de Judá. Maria era da tribo de Levi. Então muitas pessoas, sabe o que a gente pensa normalmente? Nós pensamos assim: porque José estava desposado para casar com Maria, então ele teve o privilégio de ser o pai adotivo de Jesus. Não é assim, queridos. A realidade é que Maria, porque ela estava desposada a casar com José, que ela ganhou o privilégio de poder ser a mãe de Jesus. É verdade. É porque ela ia casar com José, porque se fosse outra mulher que ia casar com José, aquela mulher que ia ter que ser a mãe de Jesus, porque a linhagem, Maria não era da tribo de Judá, não era filha de Davi, mas José era através de José que Jesus recebeu a sua vocação, era através de José que Jesus foi herdeiro das promessas e pertencia a essa linhagem. Toda a sua linhagem real da tribo de Judá foi transferida através de José. E José foi o homem que Deus escolheu. E já que ele ia casar com Maria, então é claro que Maria foi escolhida. E sem dúvida, nós não podemos jamais duvidar que a Maria foi muito agraciada por Deus. Ela foi uma grande mulher de Deus, talvez uma das maiores, se não a maior mulher de Deus, toda a história da Bíblia, sem dúvida. Mas ela não podia cooperar com Cristo no sentido de dar a ele a linhagem do reino. Então, é impressionante que quando você é um bom fazedor de discípulos, um bom discipulador, você deve estar tão alinhado com Deus, está tão cheio da autoridade dessa linhagem real, que você vai proporcionar para os seus discípulos um ministério poderoso, uma vocação. Você nota assim as pessoas com quais, aqui no exemplo, aqui não jogando confete, mas só sendo bem realista, as pessoas que o pastor Aloysio tem discipulado, as pessoas que o pastor Marcelo tem discipulado, aonde eles estão hoje em dia, o que aconteceu?
Eles, como bons discipuladores, proporcionaram, para a glória de Deus, a vocação. Esses homens hoje em dia são poderosos na terra. Como a Bíblia fala, seus filhos serão poderosos na terra. Mas, por quê? Porque o discipulador tornou possível a vocação do seu discípulo. Isso é muito forte. A sua herança, escuta bem, o seu legado no mundo espiritual é que se torna possível a vocação do seu discípulo. Você pode até notar Jesus, ele entendia esse princípio. Por isso que ele não começou como adolescente fazendo discípulos. Ele só tinha 30 anos de idade. Por quê? Ele já tinha um legado de vida, de experiência. Jesus só começou a discipular com 30 anos de idade. Impressionante isso. Tem mais. Mesmo que ele já tinha escolhido os seus talmidins, muitos talmidins, os 12 não tinham sido separados ainda. Ele foi separar os 12 bem depois. Por quê? Primeiro, ele construiu um legado ainda mais forte, de multidões, de milagres, de palavras ungidas. Aí a multidão estava em cima dele. Dessa multidão, e entre elas, muitos talmidim, aí ele escolheu os 12 apóstolos. Muitas pessoas, eu já ouvi essa filosofia, tipo assim, olha, já que discipulado é o segredo, você começa do zero, fazendo discípulos bem profundo aqui. Eu não creio assim. Eu creio que você começa detonando, operando milagres, começa com as multidões, e aí você vai construir um legado que aí você vai investir em discípulos. Assim que Deus me mostrou desde o início, falou, não adianta você tentar investir profundamente em homens, que eles não vão ver nada em sua vida se você não tiver nada. Mas se você tiver um legado, aí você pode começar a investir em algumas pessoas e tudo vai mudar. Então você vê que é assim que Jesus operou. Assim que Jesus operou. É interessante. Agora, outra coisa que nós podemos ver aqui é que, como pais e mães espirituais, nós também devemos ter a nobreza de José. Veja bem, José foi tão nobre, eu creio que não foi por nada que José foi escolhido. É claro que Maria também foi muito escolhida por Deus e agraciada, mas nós não podemos duvidar do fato que, inclusive, irmãos, dentro do contexto cultural, quem criava o primogênito era o pai. Quem investia no primogênito, naqueles primeiros anos, a mãe investia até os 5 anos de idade, mas com 5 anos de idade, o pai já pegava o filho e ele começava a criar. Na realidade, o primogênito o pai criava desde o início até os 12 anos de idade. O pai que investia. Então, sendo que Jesus era o primogênito, José foi a pessoa responsável na criação dele. Isso é muito interessante. É muito interessante. E quando a gente estuda a nobreza, não somente a nobreza biológica, isso é da linhagem real de Judá, mas a nobreza espiritual de José. Abra sua Bíblia, por favor, ainda em Mateus 1º capítulo, agora versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Queridos, naquela época, uma vez que você estava noivo, desposado, não é igual hoje em dia não. Com noivado, você pode quebrar o noivado sem
sem assim nenhum tipo de problema legal. Naquela época não. O noivado era tão forte que para poder quebrar o noivado tinha que entrar com uma carta de divórcio. Então escuta bem, o José já era noivo com a Maria. De repente a Maria aparece, estou grávida, mas não conheci nenhum outro homem não, José, não te traí não. É porque eu estou grávida do Espírito Santo. Isso nunca tinha acontecido em toda a história do planeta Terra. Então José não pôde engolir essa história e não aceitou essa história. Só que o que era para um homem fazer num caso desse? Quando a mulher, mesmo noiva, ficasse grávida e não era dele. No Velho Testamento, ele chamava os anciãos, mostrava os fatos e eles então apedrejavam a mulher que ficara grávida ilicitamente. No Novo Testamento já tinha agora os romanos que estavam muitas vezes supervisionando e os judeus mesmo assim desobedeciam às leis romanas e matavam apedrejados e tudo, mas isso não era, os romanos não gostavam que os judeus tomavam a justiça nas suas próprias mãos. Porém, José poderia ter pelo menos falado para as pessoas: olha, não quero que matem ela, nada disso, mas esse filho não é meu e por isso que eu estou divorciando dela. Mas José não ia fazer isso. Sabe qual era o plano de José? Divorciar da Maria e assumir o filho. Em outras palavras, eu estou divorciando dela porque eu que não quero casar mais com ela, mas o filho é meu. Então quem ia ser o vilão da história? José. Todo mundo ia falar: esse cara não presta mesmo, olha, engravidou a menina e mesmo assim não casou com ela, divorciou dela ainda, nem chegou a casar, ainda estava noivo e já divorciou. Que cara errado! E ele ia ser totalmente, todo mundo ia falar mal dele e não mal da Maria, todo mundo ia ficar com pena da Maria. Ele decidiu fazer assim. Você vê a nobreza impressionante de José. Mesmo achando que a Maria tinha traído ele ia proteger a Maria, resguardar a Maria e assumir toda a culpa e ser o vilão da história. Que nobreza! Eu vou te falar uma coisa, não é por nada que Deus escolheu José para criar seu próprio filho aqui na terra. Essa nobreza atrai os olhos de Deus. Você tem essa nobreza diante dos seus discípulos? Seus discípulos sabem que você tem essa nobreza dentro de você, de fazer muitas vezes decisões que vão te prejudicar, mas que são mais nobres. Eles têm visto isso, essas características em você, essa nobreza que realmente atrai os olhos de Deus. É interessante porque muitas vezes você ouve alguém talvez reclamar do seu discípulo: ai, como é horrível investir nessas vidas, eles não são gratos. Você sabe que seus discípulos são um reflexo de quem você é. Se você quer discípulos mais nobres, você vai ter que ser mais nobre. Porque os seus discípulos são um reflexo de quem você é. Por isso que lá em João capítulo 17, versículo 19, Jesus disse: eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santos. Como é isso? Jesus não era totalmente santo? Era totalmente santo, mas a Bíblia fala em Apocalipse 22, versículo 11, que o santo continua a santificar-se. Sempre pode santificar-se ainda mais. Então, veja bem, Jesus olhou para os seus discípulos. Jesus viu na vida dos seus discípulos, escuta bem, isso aqui é interessante. Jesus viu na vida dos seus discípulos tantos defeitos, tantas falhas. E Jesus, no bom sentido da palavra, entrou em crise e disse: meu Deus, eles têm que ser mais santos, mas só tem um jeito deles serem mais santos, é se eu for mais santo. Olha só, porque Jesus sabia a lei da reprodução. Eu não posso gerar no meu discípulo algo que primeiramente não foi gerado em mim. Eu não posso dar para ele o que primeiramente eu não recebi. Eu não posso repassar a ele o que primeiramente não foi gerado em mim, o que primeiramente eu não experimentei.
Então, Jesus pensou, por causa da lei da reprodução, só tem um jeito deles serem mais santos, é se eu me santificar mais ainda. Então eu me santifico mais ainda, Senhor, para que eu possa reproduzir essa santidade neles. Impressionante isso. Impressionante, queridos, porque se você vê qualquer defeito nos seus discípulos, num certo sentido, é motivo de você entrar em crise e falar assim: então vou me santificar mais ainda, para que eu possa gerar neles essa santidade. É a lei da reprodução. Eu não posso reproduzir em outro que primeiramente não foi gerado na minha vida. Então, quanto mais nobre você for, mais você vai poder gerar essa nobreza nos seus discípulos. Interessante, eu quero enfatizar algo aqui. Viu, pai, mãe, viu, discipulador, você está fazendo discípulos, você que tem discípulos, você que está investindo em vidas e quer investir em vidas, Deus está contando com você para criar um filho para si, igual Ele contou com José. Quando Deus precisava de um homem com quem Ele podia contar para liderar o seu povo pelo deserto e tirá-los do Egito em rumo à terra prometida, Ele escolheu um homem, Moisés. Quando Deus quis um rei segundo o seu coração, para ser a sua voz de rei aqui na terra, Ele escolheu um homem, Davi. Quando Ele queria homens para propagar a sua palavra profética aqui na terra, Ele escolheu homens nobres como Isaías e Jeremias. Mas quando Deus queria alguém para discipular o seu próprio filho como criança, para investir naquele menino e criar um filho para si, Ele escolheu José. Por isso que o pastor Ariovaldo Ramos diz que, na opinião dele, José foi o servo mais importante, o mais especial que Deus pôde escolher, porque não teve nenhum outro ser humano na história do universo que teve o privilégio de criar o próprio Filho de Deus. Aliás, já pensou numa coisa? Em toda a história do universo, nunca teve nenhum outro homem que Jesus chamou de Pai. Que Jesus chamou de Pai. Por isso que temos que realmente entender o tanto que José tem muito para nos ensinar. Quarto lugar, José protegeu o seu filho e cooperou com Deus para que fosse cumprido o projeto de Deus para ele. Veja em Mateus capítulo 2, versículos 13 a 15, por favor. Mateus 2, 13 a 15. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. É interessante porque Deus conta com José para proteger. Você pode ver que o anjo, uma vez que Jesus nasceu, o anjo nunca mais apareceu para Maria, só aparecia para o José. José era com quem Deus estava contando para criar esse menino. E José que era o líder do lar. E o anjo apareceu para José e falou: olha, você vai proteger. E José cooperou. José, durante a noite, para ninguém poder pegar a pista, para quando eles acordassem de manhã, para onde foram, ninguém sabe. José protegeu. Nós estávamos lá no Egito, aí nós fomos para aquele lugar onde falaram que um dos lugares que José e Maria esconderam, né, com Jesus lá no Egito. Tem até uma igreja lá em cima, é aquela coisa.
Mas, aí eu descobri uma coisa quando nós estávamos no Egito, que na realidade, o que é a tradição, e é tradição séria, de muitos anos dos cristãos cópticos lá no Egito, né, de muitas gerações, o que a tradição lá diz, é que eles não ficaram só um lugar no Egito. Lá no Egito ficaram mudando de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. Por quê? Porque José, responsável, ele pensou, Deus está contando comigo para proteger o seu filho. Se o Herodes descobrir que eu vim para o Egito, até se ele descobrir, até aqui no Egito ele não vai me encontrar. Ele ficava mudando de um lugar para o outro, para esconder Jesus, para proteger Jesus. O bom discipulador, ele paga o preço para proteger seu discípulo. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus disse em João 17,15, ele fala assim: Pai, não peço que os seus tires do mundo, mas que os guardes do mal. Sabe, esse guardar do mal não é só do pecado, não, eu creio. Eu creio que é de tragédias, de acidentes horríveis, de enfermidades. Eu creio que o bom discipulador, ele vela pela alma do seu discípulo. Ele ora, ele ensina o discípulo como tomar posse da proteção de Deus, da cura de Deus. Eu vou te falar, quando um filho na fé meu, um discípulo meu, está sendo atacado pelo diabo, o diabo comprou uma briga comigo. Eu fico com raiva, eu entro em crise, vamos orar, não vai acontecer. Olha, lá em Fortaleza nós chegamos, irmãos, o inferno, rapaz, se uma coisa impressionante que eu vi, duas coisas, a mão de Deus estava conosco. A gente, irmãos, tudo Deus assim, milagre um após o outro, tudo dando certo para cooperar para o grande milagre que aconteceu lá. Mas também o diabo soltou o inferno. Eu tive alguns pastores que quase morreram, pelo que os próprios médicos falaram. Um teve que tirar um rins dele, olha, foi impressionante. Mas nós entramos em guerra espiritual. Eu falei: diabo, você não vai tirar nenhum dos meus filhos aqui. Eu não aceito. E não fui só eu não, toda a equipe se uniu em oração, em jejum. Foi uma guerra, mas protegendo-os do mal. Eu tenho ensinado os discípulos: olha, você pode tomar posse. Nós tínhamos um casal querido lá, que não estava conseguindo ter filhos, um dos meus discípulos. E eu falei: irmão, tem promessa demais na Bíblia para a gente poder ignorar essas promessas, não tem jeito. Não, nós vamos tomar posse. E nós ficamos orando, e toda semana no discipulado, eu e minha esposa, concordando em fé com eles, concordando, declarando que eles iam ter filhos. Tinha passado muitos anos e eles não estavam tendo filhos. Aí um dia, nós estávamos lá no discipulado, eu e minha esposa, com ele e a esposa, o pastor Canté e a pastora Eliene. Quando de repente o Espírito Santo desceu de uma forma tão gloriosa, e minha esposa teve uma palavra profética. Ela falou assim: Deus está me falando que chegou a hora, você vai ter um filho, ela disse. Eu acho que foi naquela noite que ela engravidou, que em 9 meses nasceu o filho. Irmãos, o bom discipulador tem que, pagar o preço, não se conforma, irmão. Não se conforma quando você vê o seu discípulo sendo atacado. Não, proteja-o, paga o preço. O diabo comprou uma briga com você, e você vai pagar o preço. Mal nenhum te sucederá, e nem te sucederá o seu discípulo, e praga nenhuma chegará perto dele. Eu não tenho fé só para mim e minha família, eu tenho fé para os meus discípulos também. Mal nenhum sucederá. Dão debaixo da minha cobertura tão protegida, em nome de Jesus. Você toma posse também para você e seus discípulos? Aleluia. Outra coisa que nós vemos é que José foi parceiro de Deus para que os sonhos de Deus fossem cumpridos em Jesus. Diga: parceiro de Deus, para que os sonhos de Deus sejam cumpridos no meu discípulo. Olhe em Mateus capítulo 2 ainda, mas agora versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam
contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Agora olha só, não foi o anjo que informou para ele a próxima coisa. Tendo, porém, ouvido, ele ouviu de quem? Porque ele começou a fazer perguntas. E aí, o Herodes morreu, né? E quem é que está no lugar dele? Ah, Arquelau, filho dele, que é tão ruim quanto ele, talvez pior. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai, Herodes, temeu ir para lá. E ele, Senhor, eu não vou para a Judéia mais, onde a gente estava morando quando nós fomos para o Egito. Nós estávamos já estabelecidos, no certo sentido, na Judéia. Eu sei que Jesus, a profecia, José conhecia bem a Bíblia, a profecia era que ele ia nascer em Belém, nasceu em Belém. Mas eu não vou voltar para lá, Jesus, ó Senhor, porque lá o filho daquele homem é horrível também, pelo que todo mundo está me dizendo. Eu não quero ir para lá. Ele temeu ir para lá, ele cooperou com Deus. Aí ele, mais uma vez, recebe uma divina advertência. Então ele coopera, você vê que é uma santa cumplicidade entre José e Deus, em criar o seu filho aqui na terra. Interessante. Então José não quer ir, aí ele, advertido, depois que ele decidiu não ir, para a Judéia, o que a Bíblia fala? Que aí sim, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. Agora, o José conhecia bem a Bíblia, e também sabia que Jesus ia ser chamado Nazareno. E ele vai morar na Galileia, em Nazaré. Agora, até isso, a Bíblia não fala que a advertência mandou ele ir para Nazaré, só mandou ele para Galileia. Mas ele, aparentemente, escolheu Nazaré. Tudo isso não é uma coincidência. José estava cooperando com esse processo para que os sonhos de Deus fossem realizados na vida de Jesus. E assim também, o bom discipulador, ele olha para o seu discípulo e fala assim: olha, em relação ao nosso discipulado, eu existo por uma razão somente. É para ajudar você a alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. Eu estou aqui para investir na sua vida, para ajudar você a alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. Sexto lugar, José levou a sério a criação e a educação do seu filho. Olha Lucas capítulo 2, versículos 40 a 47. Lucas 2, 40 a 47. Que diz a palavra de Deus: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ele estava enchendo de sabedoria. Como que enchendo de sabedoria? Alguém teve que investir na vida dele, crescendo, se fortalecendo. Aí você vê que, ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, e todos que ouviam muito se admiraram da sua inteligência e das suas respostas. Quando a Bíblia está falando isso, no contexto hebreu, no contexto hebraico e judaico, todo mundo sabia o que estava falando. Isso era um elogio de um tamanho que você não imagina para José, porque isso era um elogio tremendo. Sabe por quê? Porque o filho primogênito, o pai que era responsável na criação e na educação dele até os 12 anos de idade,
ele podia receber ajuda do rabino local, da sinagoga local. Ele talvez muitas vezes acompanhava o filho para a sinagoga, mas quem assumia mesmo a educação do filho primogênito até os 12 anos de idade era o pai. E o pai que investia, e o pai que ensinava, e o pai que levava a sério. Então, e era só até os 12 anos de idade, porque aí se o filho rompesse muito, aí ele ia ser cada vez mais treinado pelos rabinos, o primogênito, pelos rabinos cada vez mais especialistas. Porém, José, quando Jesus chegou aos 12 anos de idade, José tinha feito tão bom trabalho, investindo, garantindo que ele tinha acesso aos melhores estudos, que Jesus abafou, todo mundo ficou impressionado. E a Bíblia faz questão de dizer que ele tinha 12 anos de idade. E o pai investia no filho primogênito exatamente até os 12 anos de idade. Então isso aqui foi um elogio tremendo para José. Era como se a Bíblia estivesse falando: olha que trabalho que José fez, olha como ele investiu em Jesus, olha como ele soube investir. Sabe, queridos, vou te falar uma coisa. José depois deve ter morrido antes de Jesus entrar no ministério. Interessante, que nunca mais você ouve falar de José. Mas a Bíblia faz questão de mostrar que José cumpriu o seu papel até os 12 anos de idade. Ele fez sua parte, ele preparou esse discípulo poderoso. E é interessante que o bom discipulador é assim, ele investe na capacitação do seu discípulo, ele investe na educação do seu discípulo, ele investe no preparo, no treinamento. Ele sonha em ver o discípulo dele melhor do que ele. Ele sonha ver o discípulo dele melhor do que ele. Meu filho, o David, agora acabou de completar 13 anos de idade. Mas eu acho que quando ele tinha uns 9 ou 10, talvez 10 ou 11, ele me ouviu um dia falando lá no nosso culto doméstico alguma coisa. Eu falei: porque vocês, meus filhos, vão ser muito mais usados do que eu. Aí ele olhou para mim e falou: o quê, pai? Eu falei: vocês vão ser muito mais usados do que eu. Aí ele começou, os olhos encher de lágrimas, começou a chorar. Eu falei: por que você está chorando, meu filho? Ele falou: não posso nem me imaginar sendo mais usado que o Senhor. Eu falei: mas é claro, meu filho, você vai construir em cima aqui do legado, você vai ser muito mais usado. Eu notei que daquele dia em diante, ele começou a andar com uma confiança mais forte. Ele sabe que ele tem uma vocação, ele sabe que vai ser muito usado por Deus. O outro dia, o meu filho, meu caçula, acabou de completar 9 anos de idade. Completou agora, poucos dias depois que ele completou 9 anos de idade. Ele falou assim, era o nosso dia da família. Nós estávamos lá e tal, conversando, batendo papo na sala e tal. Aí ele falou assim: pai, eu queria falar com o senhor em particular. Eu falei: tá legal, Daniel, tudo bem. Aí nós subimos lá pro quarto, né? Fechei a porta, entrei no meu quarto, né? Fechei a porta, sentamos na cama. Falei: sim, meu filho, o que você quer falar? Pode falar. Ele falou: pai, eu estou pensando em começar uma célula. Eu falei: meu filho, que coisa linda, parabéns, mas que coisa fenomenal, parabéns, meu filho. E com quem você vai fazer a célula? Ele falou: eu estou pensando com Samuel. Samuel, o melhor amigo dele, filho do pastor Ivanildo, um dos meus co-pastores, né? Com o Samuel, e também, o Samuel até um pouco mais velho do que ele, né? Mas é o melhor amigo dele. Ele falou: com o Samuel e com o Paulinho. O Paulinho é filho do pastor Sandro, né? Eu falei: legal. E eu falei: talvez você pode convidar alguns amiguinhos aqui do condomínio que você quer ganhar para Jesus também, né? O que você acha? Ele falou: legal, pai, eu estou pensando em começar sexta-feira, o que o senhor acha? É claro que eu e a mãe dele, minha querida esposa, nós vamos ter que investir muito, dar supervisão, trabalhar com ele. Mas falei: você vai ser um grande líder de célula, nós vamos ajudá-lo. Meu filho, David,
que agora tem 13, quando ele tinha